Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Homens Sem Mulheres, do Haruki Murakami. Eu vou começar dizendo de cara que esse livro me irritou porque ele me enganou. E eu odeio quando as coisas me enganam. Às vezes a gente se decepciona com a literatura por culpa nossa mesmo. Porque a gente cria uma expectativa, enfim, que a gente não deveria ter criado. Mas esse livro, ele fez questão de criar as minhas expectativas. Quando eu vi esse livro pela primeira vez, eu vi o título Homens Sem Mulheres. Achei interessante. Dei uma olhada na sinopse, o que ela dizia, né? Que era uma coletânea de contos que tinha ali meio que como foco, meio não, que tinha como foco as mulheres, que as mulheres eram as protagonistas das obras e que, enfim, era um livro que ia retratar a vida dos homens, dando respeito para as mulheres ou percebendo a falta que elas fazem, qualquer coisa desse gênero. Eu fiquei animada com o livro, eu pensei, nossa, deve ser um livro interessante, talvez mostrando esse papel da mulher na sociedade, o quanto que ela faria diferença, qualquer coisa do gênero. Fiquei assim, remoendo esse livro um tempão, naquela de compro, não compro, compro, não compro, até que li. E não era nada do que eu esperava. Para começo de conversa, eu já fiquei chateada quando eu abri o livro e descobri que Homens Sem Mulheres era o título do último conto. Eu sei que muitos autores fazem isso, que geralmente o título do livro é o título de um conto, mas não sei, esse não me parecia um livro que devesse ser assim, porque eu achei que todos, no geral, iam analisar esse mundo sem mulheres. Então já fiquei chateada quando eu vi que isso, na verdade, era o título de um conto. Mas tudo bem, né? Vamos prosseguir e ver no que dá. E a verdade é que, assim, sinceramente, eu não sei se foi o próprio autor, se foi a editora dele, a primeira editora lá no Japão, eu não consigo dizer se esse título aqui em japonês, Onna no Naoko Totashi, quer dizer os homens sem mulheres, mas acredito que tenha sido feito no Japão a mesma coisa que foi traduzida pra cá, então acho que não culpo a Alfaguara, ela só reproduziu. Mas eu acho que se tivessem feito esse livro como uma coletânea de contos sincera do autor, sem fingir que era outra coisa, teria sido melhor. O livro vai trazer 7 contos que falam de solidão masculina e, segundo a Aurélia, as verdadeiras protagonistas desses contos são as mulheres. Vamos fazer um minuto de silêncio. Se o Murakami, ou enfim, a editora que publicou ele lá fora, acredita que isso aqui realmente é um livro que fala de protagonismo feminino, eles têm problemas sérios aí pra resolver. Eu não costumo pegar um livro de contos e dar uma dissecada, assim, falar de todos eles, mas esse aqui eu vou ter que falar pra vocês entenderem do que eu tô falando. Então eu anotei uma microsinopse de cada um e eu vou falar rapidinho. Está aqui meu roteirinho, vamos lá. Primeiro conto. Um ator solitário precisa de um motorista e seu mecânico recomenda uma mulher. Ele diz que, em geral, não gosta de mulheres ao volante, porém decide tentar. E, enfim, essa mulher é excêntrica, muito diferente das mulheres normais, e vai fazer ele entrar em contato com questionamentos existenciais. Também, durante o conto todo, esse ator vai comentar que a esposa dele o traía. Segundo conto. 2 jovens amigos têm uma relação diferente, conversam pouco, pois têm personalidades mais introspectivas, mas basicamente um oferece que o outro namore sua namorada. Enquanto ele não tem condições de fazer isso, porque enfim eles estão à distância, e ele prefere então que ela saia com um amigo em quem ele confia a se apaixonar por qualquer outro. Oi. Então mulher, assim, é um mero objeto, assim, a namorada, ela é um detalhe na vida dele, ela não é uma pessoa, é um detalhe que ele pode repassar, porque ela não tem capacidade de tomar a decisão sozinha, então logicamente ela vai, né, aceitar namorar esse amigo como se isso não tivesse nada de bizarro. Protagonismo feminino! Terceiro conto. Um cirurgião plástico macho típico de Murakami, quem já leu Murakami sabe do que eu tô falando, parece que todos os personagens dele são iguais. Eu confesso, eu tô andando meio irritada com a fórmula. Enfim, esse cara ele mantém relações com várias mulheres e tem certeza que é imune a relacionamentos sérios e ao amor, até que, logicamente, ele se apaixona. E aí ele não sabe o que fazer porque a mulher, como todas as suas outras, já tem um relacionamento sério. O Murakami tem uma mania de botar homem solitário pra se relacionar com mulher que já tem namorado ou marido, que assim, eu sinceramente não sei. Eu acho que ele tem uma questão com mulher na vida. Geralmente as mulheres dele traem os maridos, eu não sei o que ele quer passar com isso, mas enfim, esse cara, ele só namorava a mulher que já tinha compromisso porque ele não queria se envolver até que ele se apaixonou por uma. E aí, logicamente, como todo macho magoado, ele não vai conseguir conviver com isso, ele vai virar um romântico obsessivo, vai ficar completamente creepy em relação a ela, até que ele começa a definhar. Porque a mulher é muito má.
né? Porque ele sabia que ela tinha um relacionamento sério e mesmo assim ele quis ir atrás dela e daí ele se apaixonou e aí a culpa é dela. Claro que a culpa é dela, ele fica louco porque ele não sabe lidar com uma paixão não correspondida. Tadinho! Coitado desse macho, meu Deus, que dó! Quarto conto. Um homem mora numa house, eu não entendi direito o que é esse conceito, mas aparentemente é um apartamento onde ele não tem contato nenhum com o mundo exterior e nem com nenhuma pessoa além dessa mulher, que ele chama de Sherazade, que é quem leva alimentos pra ele, enfim, o que mais ele necessite. Então ela bate lá na portinha com comida, com livros, com filmes, o que quer que ele precise. E aí ele transa com ela e depois ela fica contando histórias, é por isso que ele chama ela de Sherazade, mas o relacionamento não é aprofundado nem nada, é só isso que acontece. Quinto conto. Um cara que foi traído pela esposa monta um pequeno bar num beco com um cômodo em cima para ele morar e ali ele vive solitário, exceto por alguns clientes eventuais. Aí a gente tem uma dose de surrealismo do Murakami porque começam a aparecer cobras ao redor do estabelecimento. E um de seus clientes avisa que foi designado para tomar conta dele, mas não conseguiu e que por isso ele deve se mudar para longe dali e nunca mais fixar residência. E bem, dessa vez eu acredito que o protagonismo feminino esteja na mulher que traiu ele e que causou toda essa solidão. E também, antes das cobras começarem a aparecer, tem um detalhe que aparece uma cliente lá no bar, ele transa com essa mulher e ela é comprometida. Mas isso não parece ter nada a ver com o caso, é só, tipo, uma coisa que acontece ali no meio da história. Porque sempre tem que ter uma mulher comprometida transando com um pobre homem solitário. O sexto conto é uma releitura muito louca de Metamorfose do Kafka. Dá pra entender que a proposta é nonsense, tipo, o cara tá sozinho em casa e não se entende como pessoa. Aparece uma garota corcunda para consertar a fechadura de seu quarto, e então ele começa a ter ereções e ser totalmente creepy em relação a ela. Ele começa a dizer que ele se sente atraído por ela porque ela é deformada ou diferente. E ela acha tudo muito natural porque ela falou que ele é muito inocente, que essas ereções são naturais e que... Sétimo conto. Depois de toda essa tortura, nós finalmente chegamos ao conto que dá nome ao livro, só pra ter certeza que o título foi escolhido pra chamar uma atenção falsa. O conto é sobre um homem que recebe a notícia de que uma ex-namorada faleceu, então ele começa a falar sobre solidão. Então temos a definição do título. E aí eu fiz questão de separar com uma tag pra mostrar pra vocês a definição do que são os homens sem mulheres. É muito fácil ser um dos homens sem mulheres. Basta amar profundamente uma mulher e ser abandonado por ela. Era isso o tempo todo. Os homens sem mulheres são machos com dor de corno. E, enfim, quiseram me convencer que isso aqui era outra coisa. Como que a gente faz? Esse livro é sobre homem o tempo todo, é sobre homem sofrendo, é sobre homem chorando, é sobre homem solitário, e daí eles querem me convencer de que o protagonismo disso aqui é feminino. Eu acho que eu já teria me incomodado com esses contos se isso fosse somente uma coletânea trivial, enfim, do autor. Mas, com a mensagem errada que eles quiseram passar, eu só fiquei com mais raiva, mais raiva, mais raiva, e eu não recomendo esse livro pra ninguém. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de me ver aqui irritada e rancorosa e assumindo que tirarei férias de Murakami porque não sou obrigada. Esse foi o meu livro escolhido para a terceira categoria do Desafio Luxuoso, que é um autor oriental. Enfim, não se pode ganhar tudo, né? Nem todos os livros são bons. Um beijo e até a próxima. Tchau!